Long Horse. Já vai segurando as rédeas aí, galera. Afinal, quantas criaturas de terror você conhece que cheiram a canela em vez de, sei lá, carniça podre? Criado pelo Trevor Henderson em 2018, esse criptídeo ossudo e quietinho parece um cavalo. Só que ele não para onde deveria. O pescoço dele simplesmente continua e continua. Honestamente, é a coisa mais bizarra que já pastou por aqui. Pastou, entendeu? Não tem corpo. Só uma coluna infinita de vértebras branquíssimas. E na ponta, um crânio de cavalo sem mandíbula, com uns fiapos de cabelo preto pendurados, parecendo peruca barata da 25 de março. Você acharia que ele é perigoso, mas o Long Horse não quer arrumar treta. Ele é basicamente o Al Capone, só que com menos crimes e mais pescoço. Pensa nele como um alerta de desastre ambulante. Se você vir ele, algo cavaloso. Digo, cabuloso. Está a caminho. Ele só chegou cedo para avisar. Mesmo sem boca ou voz, ele se comunica. Através de sonhos, intuição e aquele frio na barriga que você não deveria ignorar. Trevor descreveu ele como uma agulha costurando as camadas da existência. Você não precisa entender o bicho, você só precisa notar ele. É, eu sei, bem bizarro, não é? Enfim. E se ligar na dica? Alguns chamam de anjo, outros só chamam de bom garoto. De qualquer forma, ele aparece quando importa, aceita maçã de oferenda e mantém uma distância educada. Mas se ele estiver por perto, é melhor tirar o cavalinho da chuva e prestar atenção. Porque senão você vira saudade. The Thing. No filme O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. O terror não chega gritando. Ele entra de mansinho, usando a cara de alguém em quem você confia. Tudo começa numa estação de pesquisa na Antártida, onde um cachorro suspeitamente normal entra desfilando como se fosse dono do pedaço. Uma notícia. Ele é. Aquele cachorro é hospedeiro de um parasita alienígena que não só mata, ele copia. O bicho absorve suas células, imita seu DNA e sai andando por aí, fingindo ser você, só que com uma vibe meio torta. E aí que tá o negócio. Você nem perceberia. Esse é o truque. Infecta igual um vírus indetectável. Basta uma gota de sangue, um bisturi compartilhado, ou talvez trocar saliva com o colega de trabalho errado. A pessoa infectada continua agindo como aquele seu colega duas caras, fofocando, reclamando do café, totalmente de boa. Até que a cabeça dele cria pernas de aranha e sai correndo. Quando os caras no acampamento começam a suspeitar uns dos outros, o medo muda de sobrevivência para paranoia. Começam a se virar uns contra os outros, barricadas sobem, lança-chamas aparecem. Tipo Among Us. Só que sem votação. Apenas pura paranoia e muito mais pedaços de gente no chão. Mas The Thing não é só uma história de impostor. É sobre isolamento, confiança desmoronando e o horror de não saber quem ainda é humano. E naquele deserto gelado, a suspeita mata mais rápido que o frio. No fim, não tem resgate. Só dois sobreviventes sentados no frio e uma pergunta silenciosa no ar. O que What the aquele cachorro dog está doing? fazendo? A entidade décima. Apelidados de ladrões de pele, eles são exatamente o que o nome diz. Criaturas humanoides que usam pele humana como se fosse cosplay. Por baixo, figuras altas, pálidas, com olhos brancos fundos. Mas eles não são monstros clássicos que chegam quebrando tudo. Eles ficam no fundo, copiando rostos e manias familiares. Eles te estudam, como você fala, como se mexe, e imitam bem o suficiente para passar batido, desde que você não preste muita atenção. E é aí que mora o perigo. Aquele vale da estranheza, a demora para responder perguntas simples, o jeito estranho que eles andam. Ou como eles chamam seu cachorro de unidade. Eles conseguem falar, mas não entendem o que estão dizendo. Então, se alguém perto de você começar a soltar frases tipo inscreva-se faca-frango domingo, não confia não, sai correndo. No modo calmo, os ladrões de pele só ficam vagando sem rumo. Mas no segundo que bate a fome, você tá frito. Eles te estraçalham com as próprias mãos e te descascam igual uma banana. Aí eles vestem sua pele como um macacão e saem por aí fingindo ser você. E a parte mais sinistra: o disfarce funciona. Esses sugadores bombeiam nutrientes e calor para a pele roubada para mantê-la fresca, até curando cortes para parecer mais real. Por umas 24 horas, eles se passam por humanos, até sua pele ser digerida pelo corpo deles e eles ficarem dóceis de novo. Então, se alguém perto de você estiver agindo meio estranho, não confronta. Sorria, acene e definitivamente não elogie a pele nova deles. Slenderman. O Slenderman deve ser a creepypasta mais perturbadora da internet. Um figurão sem rosto, careca e magrelo, usando terno como se estivesse indo para um show do Pitbull. Honestamente, ele devia ter ido numa CIA antes. Às vezes, ele tem tentáculos saindo das costas. Às vezes, calça-boca de sino. A lenda é flexível. Ele foi criado pelo Victor Surge, num concurso de Photoshop em 2009. Originalmente só uma figura bizarra, espreitando crianças em fotos. Mas a internet, sendo a internet, não ficou só no meme. A galera começou a criar histórias, avistamentos falsos. E lentamente, a linha entre ficção e realidade começou a borrar. Agora ele é famoso por perseguir vítimas no jogo Slender, onde você caça 8 páginas que aparentemente valem a sua vida.
Não lembrava dessa página estar aqui, mas enfim. Em vez de te pegar na corrida, o Slender Man entra na sua mente, causando paranoia, perda de memória, alucinações e uns sussurros de ASMR que ninguém pediu. As vítimas também relatam falhas eletrônicas, câmeras bugando, rádio chiando, quando ele está perto. A presença dele é mais psicológica que física, fazendo você questionar a própria sanidade. Bom, a história tomou um rumo sombrio em 2014, quando duas meninas de 12 anos no Samoa levaram uma amiga para a floresta e tentaram sacrificá-la, dizendo que era para agradar o Slenderman. A vítima sobreviveu, mas a noção de realidade da humanidade, nem tanto. A substância. Imagina injetar um soro anti-envelhecimento e, do nada, uma influenciadora da geração Z sai rastejando de dentro da sua coluna. Bem-vindo ao filme A Substância. Elizabeth Sparkle é uma ex-estrela de Hollywood, uma rainha da aeróbica, descartada pela indústria só por ter a ousadia de envelhecer. Aí um enfermeiro oferece a ela a substância, um milagre verde-limão que promete uma versão sua mais jovem e perfeita. Desesperada para voltar a ser relevante, Elizabeth injeta o negócio. As costas dela abrem igual uma pinhata, e uma versão mais nova pula para fora. É aí que a Sue entra, quer dizer, sai. As regras? Dividir o corpo, 7 dias cada uma, sem pular a vez. A Sue viraliza na hora. Elizabeth, enquanto isso, ganha 7 dias comendo sobra de marmita e apodrecendo em silêncio. Mas a Sue não quer destrocar. Ela quer todo o tempo de tela. Elizabeth vira um resto de ontem, apodrecendo no chão do banheiro, enquanto a Sue fecha contratos milionários. A fome da Sue por mais tempo consome a Elizabeth viva. Mesmo assim, ela não consegue parar. Porque a Sue é tudo o que ela quer ser. Eventualmente, Elizabeth surta e tenta deletar a Sue da existência. Mas no meio do caminho, ela hesita. Agora as duas estão acordadas. E a Sue responde descendo a porrada nela até a aposentadoria compulsória. Literalmente. Sem a Elizabeth, a Sue não se aguenta. Ela desmorona. Em pânico, ela injeta mais soro. E dá à luz a monstro Elisa Sue. Uma fusão borbulhante e cheia de membros que parece o SCP-610. Mas o verdadeiro assassino não é a Sue, é o vício. A Sue suga ela até o fim, mas foi a Elizabeth quem deu o canudinho. E ela continua até não sobrar nada além de um purê de celebridade e uma poça de arrependimento. The Dream Man. Parece familiar? Provavelmente porque você já viu ele antes, dormindo. Ele é o antagonista principal da creepypasta. Você já viu este homem? Sem nome, sem passado. Só um rosto bizarro aparecendo nos seus sonhos. Sobrancelhas grossas, uma boca larga perturbadora e umas entradas na testa que gritam gerente de contabilidade. As pessoas dizem que ele parece familiar, mas ninguém sabe de onde. Alguns juram que ele parece o Mr. Bean, ou o Gargamel, aquele que caçava os Smurfs. Ele apareceu pela primeira vez em 2006. Uma mulher em Nova York disse ao psiquiatra que esse rosto aparecia nos sonhos dela, dando conselhos enigmáticos. A pegadinha, ela nunca tinha visto o cara na vida real. Semanas depois, mais pacientes começaram a descrever exatamente o mesmo homem, até a monocelha. O psiquiatra circulou um esboço mundialmente com a pergunta: você sonhou com este homem? Aí o negócio viralizou. Milhares de pessoas pelo mundo alegaram que sim. Não na vida real, só nos sonhos. Ele já apareceu como Deus, Papai Noel, coach motivacional, ou pior, só parado no pé da sua cama, respirando. Então, o que é ele? Alguns dizem alucinação coletiva. Outros acham que foi um marketing viral que falhou e virou algo a mais. E até hoje, ninguém nunca encontrou uma pessoa real igual ao desenho. Mas as pessoas continuam sonhando com ele. Com isso, bons sonhos pra você, meu caro. O homem com o rosto invertido. Esse cara é um parasita sobrenatural que se alimenta de miséria e sofrimento humano. Tipo a gente lendo as tretas no grupo da família. Você não vê ele na hora, mas checa as fotos depois. Lá está ele, sorrindo, pronto pra virar tudo de cabeça pra baixo. Mas aqui tá o plot twist. Ele não causa o desastre. Ele só aparece depois pra lanchar a desgraça emocional. Oficialmente conhecido como o padroeiro das pequenas tragédias, ou, como Trevor Henderson disse, o maior arrombado do grupo. Ele se alimenta de luto, medo, confusão, qualquer momento que a vida dá ruim. Você não vê ele até olhar pra trás. Pensa num urubu cósmico, na primeira fila, assistindo seu pior dia em loop. Fisicamente, é um homem de terno escuro, cabeça virada ao contrário, olhos fixos em você, com um sorriso que é perturbador, para dizer o mínimo. As habilidades dele incluem causar desastres, manipular emoções e até fazer comida estragar perto dele. E com todo esse poder, você esperaria algo grandioso, mas não. Em vez de tentar acabar com o mundo, ele foca na inconveniência pessoal. Estragar festas de aniversário, deixar seu Wi-Fi desligado tempo demais, dançar no meio do caos. Então, quando a curiosidade bater e você achar uma figura estranha no fundo de uma foto antiga, ele não tá só de penetra, ele tá se alimentando e não tem tempo a perder. Rum. O rum não é o tipo de terror que chuta a porta.
Ele é a porta, e as paredes, e aquela sombra triangular estranha no canto que você finge que não tá vendo. Ele aparece pela primeira vez na série de terror analógico Boa Verte. Uma figura negra, humanoide, com cabeça triangular. Às vezes usa máscara branca. Às vezes o rosto de outra pessoa. Num episódio, mostram que ele tem um terceiro braço. Antes disso, só um contorno borrado que poderia ser confundido com uma terceira perna. A série segue Ouriel, uma figura presa numa realidade caindo aos pedaços, onde a identidade racha e o sentido das coisas escapa pelos dedos. O Room aparece aqui também, mas não como um monstro, mas como uma forma, uma presença. A encarnação viva dos pensamentos intrusivos. Dúvida, desespero, vontade de desistir. Em vez de iluminar o quarto, ele apaga a luz. Ele surge durante o isolamento, se espalhando como mofo no canto de um quarto trancado. A presença dele entra devagar, estática no fundo, uma voz fria sussurrando. Quando foi a última vez que você saiu de casa? Ele te diz que nada importa, que suas palavras são inúteis, e a voz soa familiar, porque é a sua. O Room se alimenta do colapso, da quietude, dos dias em que sua mente se volta contra você. E quando ele tá na casa, não tem espaço para esperança. E é isso por hoje, galera. Durmam bem, se conseguirem, e vejo vocês no próximo vídeo.